Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo hoje de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Legal, gente? A leitura da Palavra é algo precioso para nós. É importante que nós leiamos ela todos os dias. Ontem, no trecho de Hebreus que a gente leu ontem, ele falou assim, gente, vocês que já caminharam, já tem uma caminhada, já um tempo de caminhada, vocês estão voltando a leitinho ou só estão tomando leitinho? Esses não podem praticar a justiça de Deus, eles não podem mover naquilo que Deus preparou. E fala que a comida é para os adultos e para aqueles que através da prática se aperfeiçoam e conseguem discernir tanto o bem como o mal. E essa é uma das premissas de nós lermos a palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos compreender a verdade, precisamos compreender aqui, diferenciar, sermos discernidores do bem e do mal, e só os adultos conseguem fazer. Mas não por nós mesmos, nós conseguimos através do Espírito Santo em nós, que nos ajuda e nos revela a palavra do Senhor. E é através da palavra de Deus que nós vamos descobrir o bem e o mal. E se nós não lermos todos os dias, nós vamos ser facilmente enredados por doutrina de homens, por práticas humanas e por doutrina de demônios. A palavra diz isso. Paulo escreve em sua carta. Então, gente, está na hora da gente parar de brincar de ser cristãos e nós investirmos tempo. E a leitura da palavra é uma dessas coisas. É importantíssimo para que você desenvolva isso e caminhe. Amém? Muito bem, gente. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu café, ou chá, ou o que você estiver tomando no momento e venha junto comigo para a leitura. Muito bem, muito bem, muito bem. Que bom que nós estamos aí reunidos, legal, todos aí juntos, firmes, fortes. Vamos lá, convide, distribua, compartilhe com as pessoas esse link, a leitura, para que elas também possam fazer parte junto conosco nessa jornada maravilhosa que é ler a palavra do Senhor. Olha, um desafio para você. Ler a Bíblia em voz alta é algo interessante. Ele marca mais e a sua mente se concentra mais naquilo que estamos lendo. Então é um desafio, depois, enquanto você está aqui, ou você quer parar de assistir aqui, tudo bem. E você quer começar a ler em voz alta? Faça. Isso vai ser fantástico para você. Agora, seja consistente. E eu estou feliz no Senhor, alegre no Senhor, porque muito tempo, 1 ano e meio, eu fiquei relutante em fazer isso, em gravar esses vídeos, porque eu falava, e se eu não for constante? E se eu não conseguir isso? E é interessante como você se desafia a fazer as coisas. E esse é o desafio que nós temos hoje. De lermos cada vez mais a palavra do Senhor. E hoje é dia 308 para a nossa leitura. Então pegue a sua Bíblia 365 ou qualquer outra Bíblia, porque eu coloco as referências das passagens da leitura do dia para que você também possa usar a tua Bíblia. E fazemos isso, uma parcela do Antigo, uma parcela do Novo, Salmo, um trecho e sabedoria, para que a gente possa englobar no nosso dia a porção da palavra do Senhor. Então vamos lá, Ezequiel 10:1 a 11:25.
Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins havia algo como uma pedra de zafira e que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encha as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu de nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz de Deus, do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e as pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo de suas asas o que parecia ser mão humana. Olhei e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. Os aspectos das rodas eram brilhantes como pedra de berilo. Quanto ao aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quanto elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era rosto de querubim, o segundo rosto humano, o terceiro rosto de leão e o quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram, eles eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se separavam deles. Quando eles pairavam, as rodas pairavam, e quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, quando o espírito dos seres viventes estava nelas. Por quê? Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se levantavam da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo de Deus, do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das asas, os que pareciam mãos humanas, aparecia dos seus rostos era como a de rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada um andava para a sua frente. Então o Espírito me levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estavam 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, chefe do povo. E disse-me: Filho do homem, são estes os homens que planejam o mal e dão conselhos perversos nesta cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Essa cidade é a panela e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles, profetize, ó filho do homem. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: Fale assim, diz o Senhor.
É isso que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Vocês multiplicaram os seus mortos nessa cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor Deus, os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu o expulsarei da cidade. Vocês ficaram com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão à espada. Nos confins de Israel eu os julgarei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa cidade não será uma panela para vocês e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Pois vocês não andaram nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo o juízo das nações que estão ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então caí com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afastem-se do Senhor, e a nós é que essa terra foi dada como herança. Portanto, diga: Assim diz o Senhor Deus, embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Por isso diga: Assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei no meio dos povos, eu os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para lá e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanharam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus. E a visão que eu tinha tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Top, hein? Ezequiel teve vários momentos como profeta em que Deus ia revelando, mas é bruto o negócio. Hebreus 6, 1, 20. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, olha aí. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base. E aqui ele fala de algumas coisas interessantes. A base elementar da vida cristã está aqui. Não lançando de novo. Vamos avançar. De novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, vários batismos, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial,
se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, desculpa, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam a promessa. Pois quando Deus fez a promessa a Abrão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abrão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isto para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora de alma, segurança e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pronto, tá aí. Jesus é aquele que fez tudo por nós. Pronto. Agora é crescer nele. Como? Conhecendo através da leitura, através da oração, através do jejum. Conhecer o Senhor. E ter essa conexão com o Espírito Santo, que vive em nós, para a glória dele. De nada nós podemos oferecer que é bom, mas o Espírito em nós faz tudo ser pleno. Por isso nós precisamos dar ouvidos ao Espírito e decidir aquilo que o Espírito Santo fala para nós decidirmos. Não baseado em nós mesmos, mas nele. Porque a nossa vida ela precisa ser vivida para ele, porque ele se deu por nós. Ele entrou, ele sacrificou por nós, para que pudéssemos ter vida. Amém? Salmo 105, 16, 36. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo, apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, com bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e o usassem de astúcia
para com seus servos. Deus lhe enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez, entre eles, os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas, e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Deus falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo e fogo chamejante. Chamejante? Acho que é a primeira vez que eu ouço essa palavra. Chamejante. Naquela terra, chamejante naquela terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Provérbios, não precisa nem falar, né, sobre o que essa canção está dizendo. Não se gabe, Provérbios 27, 1, 2, não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho, e não você mesmo. E assim terminamos a nossa leitura de 308. Vamos nos manter firmes na leitura da Palavra de Deus. Beleza? Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like nesse vídeo e comente. O YouTube assim entende que é bom, vamos mandar esse conteúdo para a galera e que realmente isso seja relevante à leitura da Palavra de Deus para todos nós, principalmente nós que caminhamos com o Senhor Jesus. Gente, precisamos ler mais a Bíblia, beleza? Deus abençoe e nos vemos na leitura de amanhã.